Olá para você que está assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube ou pelo meu site. Seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar uma série abordando conceitos, questões da astrologia mundial ou astrologia mundana. Há algum tempo atrás eu postei no meu perfil do Instagram algumas observações sobre, até no primeiro vídeo da série de curtas da astrologia que vocês podem acompanhar tanto pelo Instagram como pelo YouTube, eu tenho postado lá também. No primeiro episódio eu falei com vocês sobre a minha opção para trabalhar com a Carta do Brasil da Independência e não da República, né? E ali, principalmente no Instagram, algumas pessoas me pediram para falar sobre o mapa do Brasil colônia, do período colonial, que é o mapa calculado para o momento da chegada dos portugueses ao Brasil. E é possível, sim, existe essa carta. Então, eu tive uma ideia, assim, para a gente trabalhar com a astrologia mundana e com informações, a princípio, né, que tenham a ver com a nossa realidade mais próxima aqui do Brasil, em iniciar nesse primeiro vídeo da série, sim, com essa comparação entre as cartas do Brasil colônia, da independência e da república, mas depois a gente se aprofundar um pouco mais em eventos da história do Brasil e comparando com os momentos especificamente quando esses eventos aconteceram, né? Abrindo as cartas de ingressos, né, para os anos específicos, né, dos acontecimentos, e aí a gente fazer uma análise e uma comparação do evento histórico versus os apontamentos astrológicos, tá? Isso vai ajudar a gente a entender também a astrologia mundial, que tem sido um ramo da astrologia que vem crescendo bastante em termos de interesses populares, certo? Então a gente vai fazer nesse primeiro vídeo uma abordagem primeiro da Carta do Brasil colônia, né, do período colonial, que é o período desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a independência, né? E nós vamos também observar a Carta da República, né, do período republicano, e a da independência, que é a que eu uso mais. Então, só relembrando, pessoal, por que eu escolho trabalhar com o mapa da independência do Brasil para as análises anuais, né? A gente faz sempre análise anual baseada no mapa do ingresso do Sol em Áries. Esse é o que a gente pode chamar da revolução do ano no assunto mundano. Na astrologia mundial, nós não usamos uma carta de revolução solar para mapas do país, da independência. A gente costuma dizer que a revolução para esse trabalho mundano é quando o Sol ingressa no signo de Áries, tá? E eu escolho, né, trabalhar com o mapa da independência porque eu penso, né, particularmente, que independente do método de governo, do modelo de governo que a gente escolha, se é monarquia, parlamentarismo, república, tal, presidencialismo, né, nós vamos já ter a nação constituída. E a nação, ela foi constituída, no nosso caso brasileiro aqui, no momento da independência, né, da colônia Brasil, né, em relação à matriz de Portugal. E então eu uso mais o mapa da independência, mas vocês vão observar outros astrólogos que complementam ou preferem usar o mapa da República, tá bom? Então, vocês vão perceber nesta análise como eventos astrológicos, né, os apontamentos astrológicos do mapa do Brasil colônia se repetem no mapa da independência. É muito, muito interessante. E como a gente traz, isso reflete, obviamente, as questões históricas, né? Assuntos que, desde a época colonial, são importantes, construíram a nossa cultura, obviamente, né? A humanidade não dá saltos, ela vai evoluindo, vai carregando o que vem se desenrolando, que a gente pode pensar hoje, né? Do passado, chegando no presente, caminhando para o futuro, né? Nada muda radicalmente, assim, a humanidade não dá saltos, né? Então, vocês vão ver como isso é muito interessante. E, realmente, se vocês observarem no contexto histórico atual, questões sociais importantíssimas ainda são conflituosas e se desencadearam por atitudes, por escolhas que foram feitas na época do Brasil colônia. A gente vai entender isso. Antes de mais nada, vou fazer uma introdução, porque daqui a pouco a gente já vai entrar nas cartas, né? Mas eu acho que é importante vocês entenderem o contexto do mundo no momento das descobertas, entre aspas, né? Aliás, esse termo descoberta, ele já não é muito mais utilizado pelos historiadores, né?
descoberta das Américas, descoberta do Brasil. Havia habitantes aqui, né? Os povos indígenas habitavam, tinham as populações nativas, né? E costuma-se usar achamento do Brasil, mas também é meio estranho, né? Mas a gente pode falar em colonização. Então, é a chegada dos portugueses, aqui no nosso caso, né? Chegada dos portugueses e colonização do Brasil, tá? Então, a gente não usa descobrimento mais. E é importante ter essa conceituação, porque essa época, né, nós temos para nós aqui o momento da chegada dos portugueses em território brasileiro no dia 22 de abril de 1500, segundo os relatos dos historiadores, né? E essa época, 1500, era uma época efervescente no mundo europeu, né? Estava terminando a Idade Média e iniciando a Idade Moderna. E por que foram os portugueses que chegaram até aqui? Bom, quem estuda história, quem gosta de história, sabe que eles eram muito bons navegadores, né? Desenvolveram primeiro as naus, depois as caravelas e tal. Mas principalmente porque é nessa época da história que a gente começa a ver uma unificação dos estados. Por exemplo, Portugal não era um país, uma nação, ele era um conjunto de vários estados, né? E foi o primeiro país a se solidificar, a se unificar. Enquanto outros ainda estavam guerreando, os estados, né, eles estavam guerreando. Portugal, sendo o primeiro, se estruturou melhor politicamente e já atribuiu a dinastia para os Avis, né? Então já estavam todo estruturado politicamente, por isso conseguiram se organizar melhor em termos da exploração do mundo, né? Então partiram, tá. E vamos lá, então, pessoal. Aqui iniciamos, então, a nossa análise da carta astrológica do Brasil para o período Brasil Colônia, né? Esse período ele é considerado de 1530 a 1822, mesmo que a gente saiba que os portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, mas não houve muita movimentação assim que os brasileiros chegaram aqui, né? Eles chegaram, fizeram algumas coisas, né? Assim, alguns eventos, como a missa, que a gente sabe a primeira missa que foi rezada aqui, mas depois eles partiram para a Índia, né? Para as Índias naquela época, e só se estabeleceram mesmo a partir de 1530 no Brasil para a formação da colônia propriamente, né? Então, esses são os dados originais para o cálculo da carta. Daqui a pouco a gente vai entrar no gráfico certinho, tá? Então, não se preocupem muito que não dá para ver aqui esse pedaço. Por quê? Alguns sites astrológicos, se vocês forem buscar aí nas pesquisas aí no Google ou outros buscadores, podem encontrar uma carta astrológica para o período do Brasil Colônia com uma data um pouco diferente, 1 de maio, porque foi feita a retificação do mapa, né, para o período que eles consideram como o período do Brasil Colônia, a partir de missas, né, que foram realizadas para afirmar mesmo a presença dos portugueses no Brasil. Mas eu estou considerando o momento original, eu não fiz a retificação, estou considerando 22 de abril, nesse horário às 17h05, né, pelos relatos que se tem, e na cidade de Porto Seguro, e também esse é ainda um outro tema que os historiadores não chegaram a um consenso, não se tem muita certeza se foi em Porto Seguro, Cabralha, é por ali. Mas como uma cidade é vizinha da outra, a alteração não é evidente, não é marcante em termos de coordenadas geográficas, certo? Então, esses são os dados que eu utilizei para o cálculo da carta do período do Brasil Colônia. E eu vou listar aqui alguns eventos os mais importantes desse período, então, de 1530 a 1822. Então, é um período longo, né? Assim, alguns séculos. E vocês vão perceber aí que a gente tem alguns eventos bem marcantes que podemos identificar na carta, né? Como nós vamos fazer aqui em módulos. Então, eu coloquei aqui 7, né? Momentos marcantes, circunstâncias marcantes do período do Brasil Colônia. Primeiro foi que assim que os portugueses chegaram ao território que hoje nós chamamos de Brasil, foi realizada uma missa, né? Em termos de governo, a igreja tinha uma participação muito grande junto aos reis, certo? Então esse é um ponto que a gente vai conseguir identificar na carta de uma maneira muito forte. A cristianização indígena. Então assim que os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os índios,
eles devastaram a cultura indígena, né? Outra questão aqui da outro evento, né, ou circunstância marcante do período colonial foram as invasões estrangeiras. A gente teve duas, pelo menos uma muito marcante, né, que foi a holandesa, mas a gente teve também as francesas, né, que aconteceu primeiro no Rio de Janeiro e depois ali no Maranhão, né? O branqueamento da raça, poderia ter colocado aqui no final, porque o branqueamento da raça, ele acontece tanto em relação aos índios, não, a miscigenação indígena, como em relação aos escravos que vieram da África também, né? As revoltas internas que nós tivemos, né? Muitas revoltas, esse foi um período bem marcante de revolta, no mínimo umas 3 marcantes, mas tem muito mais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. A economia de exportação, porque no começo, né, esses primeiros 30 anos aqui, depois da chegada dos portugueses, o Brasil foi deixado à deriva, mas depois que... primeiro movimento da economia foi o escambo, mas depois a economia começou a se movimentar em torno da monocultura, da cana-de-açúcar. Outras coisas em paralelo também se tornaram parte da cultura, como a própria escravidão, né? Muitos muitos senhores de engenho enriqueceram pelo comércio de escravos, né? Uma coisa importante da economia do Brasil durante essa fase, né, não só da economia do perfil do Brasil, é que era um país escravocrata, né? Então, vamos ver um por um aqui. Primeiro, a missa, né, a primeira missa. Esse é o gráfico, então, para o dia 22 de abril de 1500 às 17h05, em Porto Seguro, e nós temos aqui o signo ascendente em 2 de Escorpião. Então, na astrologia mundial, a gente sabe que a primeira casa ali representa o povo, né? E o povo que aqui estava era o povo indígena, né, pessoal? Depois, durante esses séculos, foram chegando portugueses, né? Olha que interessante, porque o regente do ascendente está na casa 9, e a casa 9 é a casa que envolve as outras culturas, né? O além-mar. Então, essa marca aqui de Marte no signo de Câncer já expressa mesmo que uma boa parte do povo vinha de fora, né? Essa marca, ela é bem presente aqui. Outra coisa que me chama muita atenção sobre a questão da missa, né? A casa 9 é uma casa da religião, da espiritualidade, todo esse tema místico, templário e tal, ele é envolvido aqui na casa 9, né? E o regente do ascendente está na 9, né? Então, nós percebemos que esse tema religioso, espiritualista, entre aspas, ele vem coordenando a formação do povo brasileiro. Na verdade, já existia um povo aqui que era o povo indígena, mas ele foi massacrado, né? E o que foi construído nos séculos seguintes vinha de fora, vinha com contexto religioso e cultura, né? A cultura é um tema da Casa 9 também. Então, essa questão da dizimação da cultura local muito presente, inclusive porque Marte está aqui num ponto de queda, né? Mesmo numa relação com a Lua, que está no signo de Peixes, a Lua tem domicílio aqui no signo de Câncer, mas outras relações de Marte, como regente do ascendente, não são agradáveis, como, por exemplo, aqui com o Sol no signo de Touro, né? Porque Marte está debilitado e em Touro ele tem outra debilidade, a debilidade do exílio, né? Então, esse é um ponto que aparece bem marcante aqui sobre o fato do povo. Outra questão é que, no contexto geral, principalmente nos primeiros momentos, né, da colonização, é uma interferência muito forte do que vem de fora, porque era uma colônia, né? Então, o governo não estava aqui, o governo estava num outro país. O governo é um tema de casa 10, daqui a pouco a gente vai observar, mas a casa 7 é a casa oposta à casa 1, então se a casa 1 é o povo do país, né, a casa 7 é quem são os outros países. Esse movimento externo, ele é bem marcante no mapa do Brasil colônia, e um dos temas que a gente vai ver daqui a pouco, que são das invasões, tem tudo a ver com isso, né? Então, são os inimigos declarados e tal. E vocês percebem que vem direto. Bom, os inimigos declarados e diretamente ditos como inimigos, outros, né, como a Holanda, a França, que a gente vai ver, mas o mascaramento aqui da colonização também era inimiga, né, porque eles vieram dizimar a cultura indígena, né, então a gente pode entender também essa característica de um Marte numa tendência
indireta, né? Mais agressiva também, né? Porque a própria característica de Marte é a da agressão. Então, ele já representa muito bem. Eu vejo essa carta numa representação muito forte da marca do povo mesmo, né? Bom, o segundo tema é o da cristianização indígena, né? Então, essa marca do regente do ascendente na casa 9. O regente da casa 9 é a Lua, está no signo de Peixes, é um signo bastante místico, espiritualista, e a relação entre Marte e Lua em Peixes, que coloca a Lua observando seu ponto do domicílio. Então, uma das coisas bem fortes do período colonial foi essa marca da cristianização indígena, né? Ela é bem marcante mesmo. E esse ponto a gente vê aqui muito evidente. Bom, toda a coisa exótica do Brasil, né, para os europeus, porque os pássaros aqui eram diferentes dos pássaros que tem lá, com os papagaios, eles levaram muitos papagaios daqui para a Europa. Toda essa questão exótica, a própria do pau-brasil também, ela é bastante expressa. Eu vejo como essa tendência aqui relacionada ao signo de Peixes na quinta casa, porque é uma casa da diversão, do entretenimento, do prazer e satisfação, e essa característica pisciana, ela é uma característica da coisa diferente, não é? É um signo mutável, um elemento água, então essa coisa exótica, ela vem muito relacionada a esse ponto. Eu não vejo muito como leonina nesse sentido, né? Não é uma coisa de rei, né? Mas ao contrário, é uma coisa bem natural e esse exotismo todo aqui, né? Eu vejo muito nessa marca aqui do signo de Peixes, aqui tendo Júpiter e Lua em Peixes, né? As invasões estrangeiras. Nós tivemos a invasão da França e a invasão da Holanda, né? Eles eram contra o Tratado de Tordesilhas, a França principalmente era contra o Tratado de Tordesilhas, teve toda uma questão. Eu sou historiadora, pessoal, então eu não entro muito em detalhes nesse ponto, eu sei o que a gente aprende em escola, né? E essa marca da casa 7, como na astrologia, sendo a casa dos inimigos declarados, ela é muito forte. E uma coisa que me chama a atenção em relação ao mapa da independência, que a gente vai ver depois, que é o que transforma o Brasil numa nação, e que a gente pode usar até hoje, eu uso, né? É a presença de Saturno no signo de Touro, né? No mapa da independência, ele é posicionado na terceira casa. Mas aqui no mapa do Brasil colônia na 7, né? Então, assim, muita resistência dos países estrangeiros à aceitação do Brasil, né? Como uma colônia só de Portugal, e isso foi gerando uma série de conflitos. Então, essa marca aparece muito dentro dos temas aqui de casa 7, né? E são vários, né? Mercúrio, Sol, Saturno, todo mundo de olho aqui nessa movimentação. A questão do branqueamento da raça, a miscigenação. Então, a casa que envolve sexo de maneira geral, a miscigenação, né, que tem que partir do movimento sexual, é a quinta casa. E podemos levar a casa 8 como a mecânica do sexo, mas ela, na astrologia tradicional, ela não é muito vista como a casa do sexo, a 8, né? É uma casa de mortes, de corrupção, de coisas ruins mesmo. Mas a gente vê uma relação muito forte do regente do ascendente, que é Marte, do povo que estava aqui, dos indígenas, né? Com a quinta casa e a mistura, gente. Miscigenação é coisa de mutáveis, não é? Na astrologia. Então, essa marca de quinta casa, nos temas que envolvem a sexualidade, com as pessoas estrangeiras e tal, ela é bem marcante. Então, branqueamento, como se chama, né? É um termo que os historiadores usam. O branqueamento da raça, ele é muito expresso nessa relação aqui também. Revoltas, pessoal, é uma coisa de Marte, né? A gente tem Marte em Câncer e foram revoltas internas, então esse Marte em Câncer é bem uma coisa relacionada ao ambiente interno mesmo. Aqui a gente nem está falando das invasões, mas do ambiente interno. Mas durante esse período de 1500 até 1822, nós tivemos pelo menos umas 3 revoltas importantes. A primeira de todas foi a revolta de Beckman, 1684.
a Guerra dos Emboabas, em 1708, a Guerra dos Mascates, em 1710. Depois a gente teve os movimentos separatistas, mais perto, ali mais próximo da independência, né? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Esse movimento de Marte aqui no signo de Câncer, numa expressão da defesa, né? Das questões internas, das disputas internas, ele também é bastante marcante. E a casa 8 é uma casa que envolve esse tema de exércitos, esse tema das guerras também, e é a casa regida por Mercúrio, né? Então, se vocês observarem, nós temos aqui, ó, Marte numa relação com Mercúrio, exatamente num ponto do exílio de Marte. Ele já tem uma debilidade, aqui ele está se relacionando com Mercúrio num ponto de outra debilidade. Então, são as disputas internas, né, que foram muitas e muito pesadas. A economia, então, pessoal, vamos lá. A economia é um tema da casa 2. E a casa 2, ela começa aqui em Sagitário, eu dividi por signos inteiros para ficar mais fácil, né? Sagitário tem a regência de Júpiter, que está na 5ª casa, e Júpiter muito relacionado à exportação mesmo. E, de fato, né, a economia do Brasil colônia era uma economia para prevalecer a matriz lá em Portugal, né? A corte portuguesa e também o comércio de Portugal com os demais países da Europa, com os demais países do mundo, não é? Então, eles dizimavam o pau-brasil aqui, o desmatamento começou desde lá, né? Então, eles dizimavam o pau-brasil aqui, levavam para lá as especiarias e tal, mas o forte era a cana-de-açúcar. Então, nesse período colonial, a economia do Brasil, ela se modelou na monocultura, a cultura da cana-de-açúcar, para exportação. Então, essa marca, né, da economia de Júpiter aqui ligado a essa questão da exportação, ela é bem forte, muito marcante. Então, a gente percebe isso também aqui na própria carta, né? Outra coisa é que a escravidão, ela era um negócio, como eu disse para vocês agora há pouco. Ela se tornou um negócio. Por que aconteceu a escravidão? Não tinha mão de obra aqui e como o governo incentivava os grandes latifúndios para uma produção em grande escala e poder exportar, ele precisava de grande quantidade de mão de obra, né? Muita força de produção. E não tinha. E o Brasil ele vai entrar no movimento escravocrata justamente para suprir essa mão de obra que faltava no país, né? Nem cogitou a possibilidade de pagar os trabalhadores, mas era um movimento que no mundo inteiro estava acontecendo a escravidão e o Brasil entrou com tudo. Agora eles vão em busca do povo da África, porque também eles eram muito especialistas em mineração. Então, no período da mineração de Minas Gerais, os escravos que eram trazidos da África para cá, as mulheres, eram pessoas que tinham conhecimento de mineração bem elevado. Então, muita coisa que a gente aprende em história sobre os escravos, sobre os índios, tem que ser desfeita mesmo, tem que se desconstruir, né? Porque a maioria dos escravos que vêm da África para trabalhar na mineração eram pessoas altamente especializadas no processo da mineração. E eles não foram escravizados e aceitaram a escravidão, né? A gente vê a resistência, tanto dos indígenas, que eram o povo que estava aqui, né? Porque olha a marca de casa 7 em oposição ao ascendente, né? E a escravidão ela se tornou um negócio, né? Como eu disse para vocês, muitos senhores de engenho eles negociavam escravos e sobreviviam, viviam e enriqueceram dos lucros dos negócios, né? De trocas de escravos, vendas de escravos também. Então essa marca aqui de Júpiter também relacionada, penso, principalmente a Saturno em Touro, é bem marcante nesse sentido. A escravidão é um tema de casa 6 na carta astrológica, né? E a casa 6 por signos inteiros tem a regência de Marte, né? Então, a gente vê essa marca evidente aqui, ó, de Marte com a Lua, mas de Marte com Mercúrio também na casa 7. É tudo muito forçado. Eu penso muito nessa tendência aqui, principalmente carregada com Saturno aqui no signo de Touro, como uma coisa muito carregada mesmo, né? E Júpiter relacionado a Saturno, né? Então, tanto a monocultura, né, e como a cultura e como a economia era baseada
Na agricultura, a agricultura é tema de casa 4, que tem a regência de Saturno. Saturno é fixo, então essa monocultura é bem expressa aqui, principalmente porque Saturno ele fecha, ele não tem uma tendência expansiva aberta, mas uma monocultura para exportação, certo? Então tudo isso aparece aqui nesta carta, né? Agora, a gente percebe pela constituição dessa carta, fechando aqui esses apontamentos sobre, sobre o período do Brasil Império, né, no perfil astrológico, que ela é muito pesada e sempre foi. Então, a gente precisa desconstruir também essa ideia de que o Brasil é um país pacífico e tal. Pode ter aqui a Lua e Júpiter na casa 5, e eu penso que desde que o Brasil foi colonizado, essa ideia mais pacífica, como necessidade, né, aceitação das coisas, ela vem como algo marcante. Essa é a carta do Brasil independente. Então, como nós vimos agora há pouquinho mesmo, nós falamos um pouco da fase do Brasil colonial, né, desde a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, e como isso é refletido na carta do Brasil Colônia. Então, da mesma maneira, eu listei aqui alguns eventos a partir da independência do Brasil. Primeiro, nós tivemos o Brasil Império, né? Depois que foi proclamada a independência, nós tivemos uma fase monárquica aqui, o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro, ele reinou por um certo tempo. Depois ele abdicou do trono em nome do filho, Dom Pedro de Alcântara. Depois, aqui em linhas maiores, daqui a pouco a gente vai entrar nos pormenores, né? Nós tivemos a proclamação da República, então nesse meio tempo aqui algumas divisões importantes da história. E depois da proclamação da República, eu citei aqui alguns eventos mais importantes, como eu falei ali na primeira parte do vídeo para vocês, mas a gente vai abrindo nos vídeos seguintes, nos próximos episódios, para chegar a detalhes mais importantes, né? Então eu coloquei em linhas gerais. Nós tivemos como marco a Revolução de 1930, a Era Vargas, né, que foi um movimento, uma época bem importante da história do Brasil, a ditadura militar, depois o movimento das diretas já, o plano Collor, né, foi um plano bem importante, assim, na verdade, dentro da história, né, importante no sentido positivo, ele não atingiu os objetivos que queria e ainda deixou a população muito, muito descontente, o que, junto com outros fatores, também acabou culminando no impeachment do Collor. Mas a gente pode ampliar mais. Depois nós tivemos o Plano Real, e aí nós entramos numa fase de alguns anos, os anos que a gente está vivendo agora, de inflação um pouco mais equilibrada, porque quem tem a mesma idade que eu, até um pouquinho menos, né, vai lembrar que nessa época aqui do Plano Collor, até um pouco antes, né? No fim do regime militar, nós tínhamos uma inflação altíssima, mas muito alta mesmo, era uma coisa assim absurda. E esse plano Collor de 1989 ali, ele foi um plano exatamente elaborado para conter a inflação, mas também não teve sucesso. Então, só foi depois do Plano Real que a inflação ficou realmente equilibrada. Mas a gente tem vários desenrolares ainda. Por exemplo, a gente pode citar os impeachments, né? Porque nós tivemos o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma, e nós estamos no momento onde a população quer um outro impeachment, né? Então, desde as diretas já, nós estamos aqui num caminho, né? Ou pelo menos numa necessidade, vontade de uma parte da população de um terceiro impeachment. Então, também a gente pode verificar os impeachments como atos importantes, coisas importantes que podem ser vistas na carta. Mas eu quero, aqui a gente vai falar de uma maneira um pouco mais genérica, né? Mas eu quero, como eu já disse para vocês, avaliar cada parte dessas mais específicas de acordo com os mapas de ingressos, né, das épocas, porque eu acho que vai ser bem mais rico, né? Então, vamos ver aqui, por enquanto, o mapa da independência e depois a gente vai observar o mapa da República como um complemento, tá? Então, esse aqui é o nosso mapa da independência e eu usei mesmo o mais tradicional mapa da independência para o dia 7 de setembro, às 16h08, 16 horas e 8 minutos, tá? Porque existe uma retificação de horário baseada em relatos, né, de quando o Dom Pedro estava se direcionando para o palácio e tal, né, que seria mais para o finalzinho da tarde. E isso colocaria
o ascendente não em aquário, mas em peixes. E esse foi um dos temas que eu já abordei até numa publicação do Instagram também, que eu vejo esse mapa, que é essa carta com o ascendente em aquário, muito expressiva da história do Brasil, então, depois da independência, com todos esses eventos que a gente falou, né? Se vocês forem contar quantos golpes nós tivemos, né? Golpes de Estado, golpes sobre quem está no comando, nós tivemos muitos, né? A gente associa muito ao golpe militar de 1964, mas só o Getúlio aplicou 2 golpes, né? Antes do Getúlio, muito mais mesmo. Até a própria proclamação da independência é tida por alguns historiadores como um golpe, a proclamação da República como outro golpe. Então, todos esses golpes, como eu já até mencionei para vocês uma vez aí nesse post que eu fiz no Instagram, eu vejo muito com essa oposição entre Marte e Saturno, né? Porque nesse gráfico, então, com o ascendente em Aquário, tradicionalmente nós temos Saturno como regente do ascendente. E o ascendente, a primeira casa na astrologia mundial, ou astrologia mundana, é a casa do povo, da identidade do povo. E então, nós temos um povo aqui numa tendência parada, né? Saturno em Touro é muito lento, muito mesmo, na condição retrógrada ainda, e sofrendo uma oposição de Marte. Aliás, essa oposição, estou gravando o vídeo hoje no dia 1 de julho, e essa oposição acontece hoje exatamente, não nesses mesmos signos, né? Mas nós estamos hoje vivendo uma oposição entre Marte e Saturno. Saturno no signo de Aquário e Marte no signo de Leão, certo? Então, é interessante a gente ver, né? Esses movimentos. Mas essa oposição, então, ela, no meu ponto de vista, eu entendo mesmo como todos esses golpes que a gente vivenciou. Isso não nos livra de outros golpes que podem vir adiante, mas a história vai se modelando, os interesses são outros e os golpes eles podem não vir mais na mesma forma, no mesmo modelo como era anteriormente, né? Mas o fato é que a oposição ela expressa sempre uma tendência agressiva de Marte em Escorpião, né? Uma tendência persuasiva, dominadora sobre o povo, né? O último golpe, então, foi um golpe bem pesado, durou muitos anos, com muita repressão. E antes mesmo desse golpe, já se havia práticas de tortura, né? E censura mesmo, desde o governo do Getúlio Vargas, né? E isso, então, é bastante presente em todos esses movimentos que eu disse para vocês. Por isso, eu acredito mesmo nesse gráfico aqui com o ascendente no signo de Aquário. Do ponto de vista tradicional, ele faz muito sentido. Aí a gente viu que lá no mapa da colônia, o ascendente estava em 2 de Escorpião. Então, vejam como Marte em 2 de Escorpião, em 3 de Escorpião, ele no mapa da independência, ele se sobrepõe ao mapa da colônia com Marte em conjunção. Essa dureza, essa coisa árdua, empurrada, tudo é muito difícil, as coisas não são suaves no Brasil, nunca foram, né? Muita opressão e dificuldade, né? O povo vive sempre em condições muito de limites, né? Então, no meu ponto de vista, esses desequilíbrios expressos, né, nessas condições todas são bem marcantes, né? Lá no mapa da colônia, a gente viu que Saturno estava em Touro também, mas ele se posicionava na casa 7, né? E a opressão vinha de fora, vinha de outros países. Nós éramos uma colônia e tínhamos nossa matriz lá em Portugal. Então, lembram-se daquela movimentação, a gente viu agora há pouco, representando as invasões, representando a opressão externa. Agora a gente não tem mais esse movimento tão intenso aqui na Casa 7, mas dentro do próprio ambiente, e também porque a Casa 9, de forma geral, é uma casa de justiça, né? Agora, quando se entra mais a fundo na história mesmo, se pode até verificar a Casa 9 como os interesses estrangeiros, e a gente sabe que existem muitos estudos mais modernos relacionados à interferência de outros países nos golpes militares de toda a América Latina, né? Dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa marca também desse Marte em Escorpião participando dessa opressão ao povo, ela é bem marcante nessa oposição, né? Dá para perceber muito bem.
Outra questão que a gente viu aqui, outras questões que envolvem esses temas econômicos que eu disse a vocês, né? A casa 2 vem sob a regência de Júpiter novamente. No Brasil Colônia, como nós tínhamos o ascendente em Escorpião, então a casa 2 estava em Sagitário, agora ela pega o domicílio noturno de Júpiter, né? Mas Júpiter aqui no seu exílio, em conjunção exata com a Lua, né? Recebendo uma conjunção perfeita que partiu da Lua, que é um aspecto extremamente desafiador. Outras relações de Júpiter que nós vemos é com o Sol no signo de Virgem, que é um ponto de também exílio, né? Aqui é o exílio noturno de Júpiter e aqui é o exílio diurno. Ou seja, esse Júpiter está totalmente desestruturado para a condução de progresso material. Mesmo que ele seja um grande benéfico, as condições de Júpiter não expressam muita solidez. Agora, o que é mais preocupante para nós como brasileiros é essa condição mutável, muito forte sobre os temas materiais. Porque, primeiro, ela incentiva demais informalidade, né? A gente está falando de economia, informalidades. Júpiter é um planeta muito vinculado a coisas distantes, não é? Então, câmbio, as moedas estrangeiras e tal. E a nossa moeda ela passou por processos, por períodos de grande desvalorização. E está passando de novo. Nós estamos com o dólar na faixa dos 5, né? Alguns dias ele cai um pouquinho, depois ele volta para 5. E é uma desvalorização grande, mas já teve bem pior, né? Então, essa desvalorização em prol da moeda estrangeira, ela é bem marcada aqui, como a própria instabilidade, né? Então, assim, a inconstância, essa condição de instabilidade financeira, ela é muito expressa. Então, como povo, tal, que nós, né, mas principalmente quem está no governo que dita as regras, né, tem que prestar atenção no modo astrológico aqui, né, na questão astrológica, é exatamente essa representação de alterações constantes, né? Eu digo para vocês sempre nos meus vídeos que a relação de Lua com Júpiter ela é muito indicativa de mudança em signo mutável e é uma conjunção partil. Então, a gente pode mesmo entender que as coisas elas não se estabelecem, elas não se mantêm bem. Eu até penso que o plano real tem se mantido bem estável até, né? Mas, de maneira geral, observando desde a independência, essa é uma fragilidade muito forte de Júpiter. Há probabilidades, há caminhos para abertura, há movimento para se alterar as coisas, mas elas sempre se escorregam, se esvaem, né? Então, a tendência à solidez e estrutura ela não aparece forte aqui nas condições de ganho, né? E outra questão é que eles estão posicionados na casa 4, que é uma casa muito relacionada à produtividade, né? O extrativismo. Bom, a gente viu que desde o Brasil Colônia, o extrativismo o extrativismo, a monocultura, né, eram pontos importantes da economia brasileira. O extrativismo continua, a deploração das florestas e tal, o nosso grande volume de exportações são de temas, de questões agrícolas e pecuária, né, a questão da carne e do gado é um ponto muito forte. Então, o dinheiro do Brasil vem do ambiente da pecuária mesmo. Mas tem que se ficar muito atento com os fatores da ecologia, né? Porque nós estamos só depreciando o meio ambiente. Então, desmatamento é uma coisa muito marcante aqui expressa nessa questão. E, assim, tudo indo para fora, né? Então, não adianta também outros países virem na cobrança da questão da Amazônia, da preservação do meio ambiente, porque tudo foi para lá e continua indo, né? As coisas saem daqui, elas vão todas para a casa 7, que são os outros países. Então, essa é uma relação bem forte. Então, essa casa 4 do Brasil, que representa as terras do Brasil, ela é muito frágil, ao mesmo tempo que é abundante, dispersa, generosa, num sentido muito diferente, porque se você percorrer de norte a sul, encontra climas variados e ambiente para a produção de produtos agrícolas diversos, né, por causa do clima, mas, ao mesmo tempo, ela é muito, eu vejo como muito frágil mesmo, né? Então, esse é um ponto bem importante.
Aí a gente vê aqui essa movimentação na casa 6, né? A casa 6 fala é a casa da produtividade, a casa da saúde também. Tem a regência da Lua, então, em termos de saúde coletiva, a gente escorrega bem, é sempre uma área problema, né? É uma área bem complicada do nosso país, realmente. Não é só agora por causa de pandemia, não, sempre foi, né? Saúde pública sempre foi um grande problema e parece que é uma coisa que, se não tiver um pulso firme, não se resolve. É uma tendência, uma promessa natural aqui do desequilíbrio. Mais uma coisa que eu acho muito interessante em termos de comportamento do povo brasileiro é essa Vênus em Leão aqui, olha, conjunta a casa 7. Aqui eu estou dividindo por quadrantes, né? Eu não alterei o gráfico para seguir nos inteiros. Mas, de qualquer maneira, ela cairia aqui na casa 7, porque o ascendente é aquário. E a gente valoriza demais mesmo e super vangloria os estrangeiros, né? E no Brasil é até muito comum aos descendentes de outras culturas tirarem segunda cidadania, não é isso? Então, porque a gente vangloria demais, a gente potencializa demais os estrangeiros. Essa Vênus em Leão, ela é muito expressa nisso, né? Os estrangeiros são sempre melhores. E eles mesmos percebem isso quando chegam ao Brasil, porque os brasileiros os tratam muito bem, como se fossem superiores. E eu vejo mesmo essa exuberância de Vênus em Leão expressa aqui na casa 7. E a gente poderia entender também que a casa 7 seria a visão dos outros países sobre o Brasil. Olha, o Brasil é um país exótico mesmo, né? Mas a representação do povo é uma representação bem sofrida. A gente poderia dizer que, em termos de terra, essa característica de Júpiter aqui, ela é exuberante, sim. Mas até poderia dizer muito fora assim, do que a maioria dos visitantes entendem, né? Acho que a nossa visão de país aqui, por muitos países, ela é distorcida. Mas é um povo sofrido, né? Não dá para falar que o brasileiro é um povo alegre, né? A gente faz piada de tudo, né? Até essa marca aqui parece bastante com isso. Faz piada de tudo, mas Saturno, como regente do povo em Touro e retrógrado, não é muito alegre, não. E assim, isso reflete muito bem quanto de periferia que a gente tem em todos os estados do Brasil. Quantas diferenças de classes, né? A gente tem. E quanto que a gente já sofreu com educação, né? Então, essa casa 3 e casa 9, envolvendo educação básica e educação superior, é um reflexo disso, né? Um grande número de analfabetos e tal. A educação nunca foi uma prioridade do governo e muito provavelmente nunca será, né? A gente tem que fazer um esforço grande aqui. Mas a gente vê Vênus em Leão na casa 7 e ainda por quadrantes o Sol aqui na casa 7, para mim é uma expressão de uma supervalorização do povo estrangeiro, né? E isso pode até também transmitir uma imagem de amigo, né? Porque se a gente coloca essa referência de Virgem na casa 8, o Brasil ele não entra muito em guerra com outros países. A gente teve uma guerra do Paraguai, né? Há muitos anos atrás. Mas dificilmente o Brasil declara guerra, né? Ele entrou em algumas guerras se aliando, aí, né? Entrando junto com os aliados, por exemplo. Mas não é um país interessado em guerra, ele acaba mesmo indo mais num sentido de aliança, de burocracias, eu penso, né? Não é muito nesse perfil. Só que a casa 8 é a casa de corrupção também, né? É uma casa de crime e tal. E o Sol, por signo inteiro, que vai cair na 8, né? Porque ele já está em Virgem, junto com Mercúrio ainda sob os raios do Sol, não é uma coisa muito agradável para as questões da corrupção, principalmente porque uma representação de Mercúrio em Virgem é bastante burocrática. E a gente sabe mesmo que a burocracia do Brasil é um ponto que favorece demais a corrupção. E isso aparece aqui de uma maneira bem evidente, né? Bastante marcante. Então, é algo importante para se trabalhar. O eixo de casa 9 com casa 3, como eu disse para vocês, nesses problemas gravíssimos sobre a educação, não se interessa, né? O Brasil não é um país que se interessa pela educação. E a gente vai abrindo esse mapa depois também, conforme formos tratando de tema a tema. Ele vai ser o plano de fundo para os nossos próximos vídeos, né? E aqui nós temos a carta do Brasil República, então.
A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, às 18 horas e 47 minutos no Rio de Janeiro, né? Então, aqui nós temos o ascendente em 0 de Gêmeos, e esse mapa do Brasil e República, ele é complementar, a gente pode usar como complementar, não é tão necessário para o mapa da independência, porque, como eu disse para vocês, a partir do momento que o Brasil proclamou a independência em relação a Portugal, ele se tornou um país. E o país pode variar ao longo da sua história nos modos de governo. Então, nós tivemos um primeiro momento da independência do Brasil, onde nós tivemos uma monarquia, como eu disse para vocês. Depois nós entramos na República e permanecemos até hoje na República. Mas, independente disso, o Brasil já era uma nação. Então, o mapa da independência ele é o mais importante, inclusive para todos os países, para os Estados Unidos também, que teve uma independência. É o mapa da independência que é calculado, que é utilizado para se refletir anualmente nos mapas de ingressos e tudo mais, tá? Então, esse mapa da República, ele é complementar. Como eu citei para vocês, a própria proclamação da República é vista por muitos historiadores como um ato golpista, né? E, por fim, a gente tem o ascendente aqui no signo de Gêmeos, 0 de Gêmeos, e Mercúrio posicionado Escorpião na casa 6. Bom, faz sentido dizer que, então, que seria um golpe, né? Como o Escorpião é o território de Marte e ele é totalmente vinculado ao poder e tal, faria sentido, sim. A casa 8, que é uma casa que envolve exércitos, tal, tem aqui Júpiter, planeta da justiça, em queda, conjunto ao nó do sul, faz bastante sentido, né, essa marca. Agora, gente, para a República, a gente vê o regente do ascendente na casa 6, não é uma casa boa, porque não é só uma casa da saúde pública, é uma casa de preocupações e aflições do dia a dia. E Mercúrio é um planeta cotidiano também. Então, ele estando na casa 3, na casa 6, ele indica uma turbulência, um grande número de preocupações, né? Um período de república repleto de controle, né? De necessidade de controle e tal. Então, ele pega bem pesado. Outra coisa é a Lua aqui no signo de Leão. É uma expressão muito nervosa e a relação da Lua com o Sol é uma relação de fase minguante, né? Ela tinha acabado de formar a quadratura com o Sol, ela está em 24 de Leão, o Sol está em 23. Tinha acabado de formar a quadratura exata do início da fase minguante, porque a Lua vai continuar seguindo aqui nos signos para chegar ao mesmo grau e iniciar uma nova fase. Então, a proclamação da República foi feita no momento de fase minguante, com Marte no seu exílio, com Júpiter na sua queda, com a Vênus no seu exílio. Então, a gente tem uma marca de mapa da República muito ruim, né? Deveria ter um astrólogo lá orientando o Deodoro da Fonseca para proclamar a República no momento melhor, né? Porque, enfim, foi proclamada no momento bem ruim, planeta regente do ascendente na casa 6, né? Planetas na 8ª casa, o regente do meio do céu, inclusive, né? Da casa 10. Que representa o governo, na casa 8. Que para você significaria isso? O regente do governo na 8ª casa, em queda, conjunto ao nó do sul. A 8ª casa é a casa dos crimes e corrupção, não é? Então, é uma marca da corrupção o tempo inteiro, né? Se Júpiter representa a abundância e ele fica bem limitado em Capricórnio, dentro de uma casa de crimes, as condições naturais para que os governantes enriquecessem, né, estando no poder, seriam poucas, né? Eles acabam se utilizando aqui de subterfúgios. Mas Júpiter tem uma relação de quadratura com Marte no seu exílio, né? E Marte se exalta aqui no signo de Capricórnio. Não é uma maneira direta, mas é por uma recepção. Então, o poder é exercido, né? E as coisas são exercidas de uma maneira meio controversa, aqui entrando na 8ª casa, né? Não é um momento muito positivo. E continuamos com Saturno ainda num signo seco, né? Terra, tanto no Brasil colônia como no mapa do Brasil independente, Saturno está em Touro. Então, essa precariedade ainda representada aqui por uma aridez muito forte, né? Mas a gente também tem a casa 3 como uma casa que envolve meios de comunicação e como a Lua em Leão, ela tem um papel muito nervoso, marcante, explosivo,
os meios de comunicação, jornais, eles fazem parte sempre de grandes revoltas, das revoltas, né? Uma marca bem agitada, nervosa, tal. Então a gente tem essa característica aqui. E no tema econômico, nós continuamos ainda com poucos elementos, né? Porque a Lua está em Leão, na quadratura com o Sol, a Lua tem debilidade no signo onde o Sol está, e o Sol tem domicílio aqui no signo onde a Lua está. Então, eu penso assim, que a República ela não altera muito o quadro do que a gente viu desde a independência para os temas de nenhuma natureza aqui. Ela só reforça uma falta de poder e controle. E eu vejo muito o mapa do Brasil como um mapa muito à deriva, né? Vou voltar lá um pouquinho. Ele é um mapa muito à deriva, né? Apesar dessa marca aqui ser dura em relação ao povo, o planeta que representa o povo, que significa o povo, está numa característica dura, precária, limitadora, faltante mesmo. Mas a Lua também é um astro que tem uma relação com o clima do povo. E uma Lua em Gêmeos, com Júpiter em Gêmeos, mascara bem. E nós poderíamos até pensar que o povo brasileiro, ele evita um pouco de falar das coisas difíceis, de enfrentar as coisas difíceis. Nós sofremos muitos golpes, né? O povo é piadista, é brincalhão, a gente costuma dizer que o brasileiro faz piadas das próprias mazelas e tal, mas eu vejo mais essa relação de Lua com Júpiter como uma fuga do que como uma diversão, né? Não vejo isso nada divertido, eu acho muito mais uma fuga da realidade, uma maneira de jogar as coisas pro alto e não tô nem aí, vou me divertir mesmo, né? A relação de Júpiter também é expressa aqui em relação com Vênus, né? Até penso que de alguma forma, por esse lado brincalhão do brasileiro, ele encontra saídas alternativas. A gente é o povo do jeitinho, não é? Então, o jeitinho é isso aqui, gente. Isso aqui é a expressão 100% do jeitinho brasileiro. E conseguimos até encantar muitos lá fora com o jeitinho brasileiro. Mas eu, assim, na minha crítica interna, eu acho excessivo, né? Eu acho que é a hora das pessoas se tornarem um pouco mais sérias, né? Os brasileiros se tornarem mais sérios. Uma vez eu vi uma russa em um vídeo do YouTube, inclusive, né? Comentando que ela veio morar no Brasil, morava no Rio de Janeiro, e que logo que ela chegou ao Brasil, perguntaram para ela qual era a impressão que ela tinha, né? E ela falou que ela achava o povo brasileiro imaturo, né? Olha isso, gente. É a expressão, né? É a opinião dela. Mas ela falou, tudo é brincadeira, tudo é festa, o brasileiro gosta tudo de festa, quer sempre estar rindo, fazendo piada. E realmente é isso mesmo, né? A gente tem um quê do jeitinho e tem um quê da infantilidade, né? E assim, o povo brasileiro é até ingênuo, né? Eu penso, porque cai em tudo quanto é armadilha, né? Essa coisa desregrada do brasileiro, ela é bem expressa aqui mesmo, no sentido de clima do povo, tá bom? Se você está assistindo então aqui pelo YouTube, eu agradeço aqui pela audiência. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos também. Inscreva-se aí no canal, é sempre muito bom, né? Curtir o vídeo é bastante importante, porque dá um trabalhão gravar um vídeo aqui, tá bom? Então, se puder fazer só, eu agradeço bastante. Um beijão para vocês e até a próxima.